Olá, caros alunos, voltamos mais uma vez para a nossa aula, que está, como na outra, restrita a vocês, aos alunos do primeiro ano da Escola Diaconal, não podendo, portanto, realizar nenhuma reprodução parcial ou total deste vídeo que nós estamos fazendo para vocês, que destina ao conhecimento de filosofia. Muito bem, meus queridos. Então, agora nós vamos falar sobre a metafísica, né? O que significa a metafísica? E aí você pode acompanhar, se eu não me engano, na sua apostila, na página 18. Mas nós preparamos aqui para vocês um slide, né, para tornar a aula mais interativa, né? E assim ninguém dormir e ninguém ficar cansado, não é verdade? Muito bem, meus queridos. Nós temos, então, a metafísica. E aí vem a primeira pergunta. O que vem a ser a metafísica, né? Só apenas aqui retomando um pouco a introdução ao tomismo, a filosofia de São Tomás de Aquino, né? A filosofia tomista, que contribui para a filosofia, de um modo geral, com a descoberta do ato de ser das coisas. A distinção real entre ser e essência constituem a originalidade do pensamento de São Tomás de Aquino, certo? A essência, né, é algo que vai, por assim dizer, constituir o ser. É como que o conteúdo, entende? É como que o conteúdo daquilo que vai fazer o ser tal como ele é, né? Então, São Tomás vai nos brindar com essa filosofia, né? E, de certo modo, inserida no plano geral de toda a história da filosofia como um contributo muito valioso, aonde ele vai afirmar o ser como ato primeiro de todas as coisas, né? Ao passo que Aristóteles, né? Aristóteles vai dizer que o ser é a forma, aquilo que se apresenta aos nossos olhos. E São Tomás vai dizer que o ser ele é o ato primeiro. E por ser ato primeiro, não está vinculado à forma no sentido de ser primeiramente aquilo que é. Entende? Então, Aristóteles vai dizer do ser aquilo que ele está vendo, aquilo que é capturado pelos sentidos. Já São Tomás vai dizer assim, olha, aquilo que é capturado pelos sentidos é fruto de uma realidade que existe e que só a mente pode compreender. Só a mente pode compreender. E aí ele vai dizer que será, então, na compreensão mental daquilo, né, que ele vai dizer que é o ser, como ato primeiro, certo? E, por exemplo, né, qual é a essência que constitui esta garrafa? Muitos vão dizer, é o plástico, é a plasticidade, né? E como é que a gente compreende a plasticidade? Entende? É algo palpável? É algo palpável, mas antes de ser palpável, isso foi concebido na ideia. Isso já estava presente na mente, certo? Então, o ser nada mais é do que aquilo que é. O ser é aquilo que é e ponto, como está expresso aí no nosso slide, certo? Bom, prosseguindo. Uma vez que a filosofia estuda o princípio primeiro ou último de todas as coisas à luz natural da razão, a metafísica ela vai se ocupar de estudar o princípio. Entende? Ela vai estudar a origem, a gênese da coisa. E aí, por isso, que ela é chamada de metafísica, essa palavrinha grega que significa para além da física. E aquilo que está para além da física só pode ser compreendido no seu intelecto, certo?
só pode ser compreendido no seu intelecto. Bom, temos aqui metafísica, palavra grega, metafísica, né? Que significa para além, depois da física, né? Quem concebeu esta garrafa aqui pensou nela, entende? Pensou como ela poderia ser com este formato, né? Que poderia ter um rótulo, que teria um bico que era uma rosca, né? Para se colocar uma tampa, né? Isso tudo, queridos, foi pensado. Então, a metafísica ela vai estudar aquilo que é pensado por primeiro. Porque todas as coisas que os nossos sentidos conseguem captar, eles foram refletidos. Eles existiram primeiramente na mente de alguém. E aí, para existir na mente de alguém, eles existem independente da mente da pessoa? Talvez sim. Deixo para vocês refletirem. O intelecto, então, é o primeiro locus, o primeiro local do pensamento que vai conduzir ao real. Então, aquilo que é real, que é palpável, tangível, existe no intelecto um primeiro momento. A isso nós chamamos de metafísica, para além da física. Ela também é chamada de filosofia primeira, como você pode ver aí no item Nomes da Metafísica, porque ela considera as primeiras causas e os primeiros princípios da realidade. Ou seja, a metafísica vai estudar aquilo que dá a sustentação de uma árvore, a raiz. Entende? E é na raiz que tudo começa. Aí vocês podem levantar o dedo aí e perguntar assim, mas não começa na semente? Olha lá, metafísica indo para a semente. Entenderam? É assim que a coisa flui. Depois, você tem a ontologia. Essa palavra, que foi cunhada a partir do século XVII, é uma palavra grega, né, que significa estudo doente daquilo que está sendo, ou seja, do ser. Tá bom? Então, a metafísica, em síntese, ela vai estudar toda a realidade, porque toda realidade tem um princípio, e a metafísica, portanto, se ocupará desse princípio. Tá bom? Então, o que estuda a metafísica? A metafísica, pela sua etimologia, que significa para além ou depois da física, ela vai estudar o ser enquanto ser. É o que está escrito aí, né? O ente enquanto ente, suas propriedades e suas causas. Já já vamos entrar nisso. Mas o objeto em questão é o ser, né? E nós vimos na aula de introdução à filosofia que o ser, para além da forma, constitui o ato primeiro e mais íntimo do ente, dele mesmo, que no seu interior confere ao sujeito toda a perfeição, pois qualquer ato ou perfeição antes deve ser, ou seja, há de ter previamente o ato de ser, do contrário, nada seria. Então, todas as coisas são? Sim, todas as coisas são. Consegue compreender isso? Todas as coisas. Por quê? Todas as coisas compreendem a existência do ser. Ou seja, simplesmente são, simplesmente é. O ser é aquilo que é e ponto final. Tenho aqui um controle, a caneta e vários objetos aqui à minha mão. Tudo isso é um ser distinto um do outro. Entende? E isso, se não fosse assim, nada seria. Que nome daríamos? Até porque vocês já sabem que o nome é relativo, né? Quantas vezes a gente pega as cortinas aí da sala de aula e fica pensando que poderia ter um outro nome, não ser cortina, né? Mas alguém colocou e isso ficou. Entende? Mas o que a gente sabe é que aquilo existe, independente do nome. Como é que isso foi concebido? Está aí o estudo da metafísica. Ok? Logo, o ser é ato de todos os demais atos do ente, pois atualiza qualquer outra perfeição, fazendo-a ser.
está no intelecto e passa para a realidade. Por exemplo, a garrafa é um recipiente para colocar água, né? A água eu posso transformá-la em outros seres. Limonada, suco de manga, né? Como falávamos na outra aula. Posso fazer um chá, posso fazer tantas outras coisas, não é verdade? Mas o chá, que é feito com a mesma água que faz a limonada, ele se transforma agora num outro ser, ele se atualiza. Então, é o ser chá, é o ser limonada, é o ser água, é o ser suco. Entende? E assim, né, o ser, ou então o ente, vai se atualizando, né, a qualquer outra perfeição, simplesmente fazendo a ser. Por exemplo, né, você com a sua esposa gerar um outro ser. Entende? Diferente de vocês dois. Tem um terceiro nessa história. Para uns deve ter um quarto, um quinto, um sexto, né? Enfim, né? Conseguem compreender essa relação homem-mulher e o filho que nasce, a criança que nasce, é um ser. Por mais que a vovó e a titia digam, o narizinho é do papai, a orelhinha é da vovó, o olhinho é da mamãe, nunca é nada da criança, né? Parece que pegaram uma parte de cada um e formaram lá alguma coisa, quando na verdade não. Pode ter as mesmas características, mas nunca serão iguais, sempre serão semelhantes, certo? E aqui, o pensar, né? Para se ter o agir, é necessário ter o pensar, porque é ele quem vai comandar aquilo que será a ação, né? O pensar é ato primeiro e o agir é ato segundo, ok? A metafísica, então, por definição, ela significa o estudo do ser enquanto ser, aquilo que é e ponto, suas propriedades e suas causas. Bastou. O ser é aquilo que é, o que existe, o que é real. Nem sempre aquilo que existe, que é real, queridos, é palpável, tá bom? Lembra do número 2? Ele é palpável? O amarelo, ele é palpável? Cadê aqui? Aqui, ó. O amarelo. Não, estou tocando no livro. Não estou tocando no amarelo. Entendeu? O amarelo está onde? Na mente. Ele existe? Existe. Está na minha mente. Ele é real? Sim, ele está na minha mente. E eu consigo expressar isso. Olha que legal, né? Então, o amarelo simplesmente é. Número 2, simplesmente é. É isso. O ser compreende a essência, ou seja, é aquilo que faz com que uma coisa seja o que é, e se distingue do ser pela limitação, multiplicidade e semelhança. A essência do suco, da limonada, do chá e do café é a água, não é? Mas no café ela é meio amarronzada, no chá ela é assim um marrom mais claro, no suco ela fica esverdeada e na limonada ela fica esverdeada e no suco ela fica amarelinha. Se distingue do ser pela limitação, multiplicidade e semelhança. Chá e café são semelhantes. Chá, limão, chá, limonada, café e suco são múltiplos. Entende? Mas chá é chá, café é café, suco é suco e limonada é limonada. Limitação. Entenderam? Cada um no seu quadrado, né? Embora estejam todos no mesmo chão. Os quadrados não estão no chão? Então, são múltiplos, né? São iguais? Não, porque são limitados, então eles só são semelhantes. Ok? Pensa nisso direitinho. O ser é ato em si. Compreende aquilo que é e ponto. Entendeu? Não tem mais nada, né? Quando nosso Senhor vai dizer, né, a Moisés, né? Vai se apresentar, como é que eu devo falar de você? E aí ele vai dizer assim: diga apenas, ele é aquele que é, eu sou aquele que sou.
Porque se você disser muita coisa, né? Olha aí, o menos será sempre mais. Se você disser muita coisa, você vai limitar. Você vai limitar quem é Deus. Ah, Deus é amor, Deus é bondade, Deus... Estou limitando. Deus é compaixão, Deus é misericórdia, entende? Ao passo que Deus é isso tudo. E aí a gente não pode, se a gente diz qualquer coisa, já está limitando, entende? Todos nós aqui somos limitados, a começar pelo nosso nome, pelas nossas diferenças, e por aí vai, entende? Mas não deixamos de ser aquilo que somos, um ser, certo? E esse ser é humano. Olha aí, humano é abrangente, mas Arthur é limitado, Celinha é limitada, Germano é limitado, Geandro é limitado e por aí vai. Todos nós somos limitados. Queridos, tendo estudado o ser, nós agora entramos, olha aí, ainda na mesma definição, estuda o ser enquanto ser, suas propriedades e suas causas. Entramos nas propriedades. E o que significam as propriedades? Elas são transcendentais, porque elas designam aspectos que pertencem ao ser enquanto tal, algo que convém a todas as coisas, porque o ser, ele também é universal. Vejamos, o primeiro transcendental é o uno. São 4. O primeiro é o uno. Porque o ser possui uma unidade. E se perde, dividindo-se, deixa então de ser esse ente, né? Originando outros. Olha o exemplo da água. Se eu separar aqui e colocar umas gotinhas de limão, vai virar uma limonada. Vai ser água? Não, porque água é água, limonada é limonada. Ah, mas eu dividi a água e eu coloquei umas gotinhas de limão para fazer uma caipirinha. Para fazer uma caipirinha. Mas é água, é líquido? Não, é líquido. Mas água não é mais. Entendeu? Porque eu dividi. Então, o ser, ele compreende a sua unicidade. E compreende em si uma unidade também, né? Por que não? Então, água é água, limonada é limonada, café é café, chá é chá e suco é suco. Mas todos eles têm água, pois é, mas cada um é diferente do outro. Entendeu? Cada um é diferente do outro. E aí a modernidade vai ajudar a gente a entender, né, as ideologias que a sociedade está pedindo aí. Pessoas assumindo outras identidades que não são as suas, enfim, uma confusão, né? Vocês já entenderam. Depois, o ser, ele é verum, ele é verdadeiro. Em sua conveniência ao intelecto, o ente é verdadeiro, no sentido de que o ente, só ele pode ser objeto de uma autêntica intelecção. Se eu chegar para vocês e disser que isso daqui é celular, né? Vocês vão dizer assim, não, professor, isso daí é um líquido, não é celular, porque celular não tem essa função aqui que o senhor está mostrando, não se apresenta assim. E aí vocês vão mostrar para mim que celular é celular e garrafa é garrafa, e água é água. Entendeu? Porque isso está convencionado no meu intelecto. Entendeu? Eu posso mudar o nome, mas não vai deixar de ter a sua função, a sua utilidade e não vai alterar a sua essência. Agora, quando eu minto dizendo que isso aqui é um celular, isso deixa de ser verdadeiro. Entendeu? O ser também ele possui um bem. Em sua relação à vontade, é amável, é capaz de obter o apetite voluntário até ele. Por exemplo, a água, né? A água ela é um bem? É um bem. Que ela sacia a sede, ela serve para tomar banho, coisa e tal. Eu gosto de água, entendeu? Para fazer minha caipirinha, para fazer meu café, para fazer meu chá e por aí, para fazer meu suco e por aí vai. Entendeu? É um bem. Agora, aquilo que você não considera um bem pode não ser para você, vai ser para um outro. Então, tudo é bem? Talvez. Entende? Por exemplo, alguns aqui gostam de cebola e outros aqui não gostam de cebola.
Para uns significa um bem, porque afina o sangue, né? Mas para outros não é um bem. Entende? Mas a cebola, pelo fato de eu não gostar de cebola, não deixa de ser o que ela é. Continua sendo. É um bem para quem quiser, mas para mim não é. Entendeu? Independe da nossa opinião, independe daquilo que eu considero em relação a mim. Tá bom? É belo. Mediante uma certa conjunção de conhecimento e apetite, desejo, vontade, né? Causa prazer quando é apreendido. A beleza costuma definir como o que agrada ao ser contemplado. Ou seja, eu não gosto de cebola, mas quando eu vejo aquela cebola grandona do Outback, né, frita, com cara de crocante, e deve ser mesmo, nossa, como é bonito, deve ser gostoso, né? Como deve ser gostoso. Aquilo é belo, entendeu? Como outras coisas, entende? Que não estão atreladas a um conceito de beleza que a modernidade cunhou, entende? O belo não necessariamente é o bonito. Há uma distinção. Se algo te agrada, isto compreende a beleza. Isto compreende um ser transcendental que é a beleza. Entendeu? Aquela velhinha que reza lá todo domingo na sua paróquia, ela é feia, parece um maracujazinho, não é? Mas quando você olha aquela mulher piedosa, bonita, aquela mulher piedosa rezando, você fica encantado, porque a piedade daquela mulher mostra que, naquela idade, ela acredita que Deus existe. E aquilo é uma imagem bela, entendeu? Olha aí, a expressão do ser. Que beleza, né? A expressão do ser é a beleza, porque isso agrada a ver. As propriedades são essas. O ser é uno, o ser é verdadeiro, é um bem e é belo. Passamos, então, para as causas. E as causas, Aristóteles vai definir como 4. Né? As causas, elas mostram como o ser influi no ser de outras coisas. Vocês vão ver já. Um exemplo prático que eu vou mostrar aqui para vocês vão ver e entender rapidinho. As causas, elas são 4, né? Material, formal, eficiente e final. E aí aqui nós temos pequenas interrogações sobre essas causas. Por exemplo, a causa material, você vai perguntar assim, o que é isto? Entende? A causa formal, você vai perguntar, como vou mexer nisso? Como vou fazer isso? Como será isso? Entendeu? A causa eficiente, quem? Quem indica a pessoa, ou seja, é um agente que vai transformar a causa material a partir da causa formal na causa final, que é o porquê. Leiam as definições, né, que estão aí na apostila, se eu não me engano, na página 20, né? E aí vocês vão entender direitinho isso que eu estou falando. Vou mostrar para vocês aqui num desenho para ficar mais fácil ainda. Vamos lá, as 4 causas de Aristóteles. Se detenham na figura central. Eu tenho ali uma sede do império, né? Um palácio, talvez um palácio romano. E aí, esse palácio romano, para ele chegar ao que era preciso que tivesse... Palácio é um ser, tá bom? Era preciso que este ser tivesse uma causa material. Qual é o elemento material que eu vou usar? O que é? É pedra, terra e madeira. Está escrito, tá aí na figura.
Pedra isso é a matéria, a matéria. Depois você tem a causa formal. O que você vê aí? Um pergaminho, como que um projeto, né? Ou seja, todo projeto, para ele estar num papel, ele vem da onde? Da mente. Então, a causa formal, ela vai versar sobre o que é. O que é que eu vou fazer com a causa material? Ah, eu já sei. Eu vou construir colunas para o Palácio Romano. Perfeitamente. Então, da causa material, a ideia, o que é que eu vou fazer com essa matéria? Então, eu vou dar eficiência a ela. E aí vocês estão vendo ali o bonequinho ali com a picareta, né? E o martelo, pá, 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 batendo na pedra, né? Batendo na pedra para dar a causa final. E aí você tem o palácio e a pessoa que fez sentada ali tomando uma fresca. Não é verdade? Conseguem compreender? A causa material, a madeira, a areia, a terra e a pedra. Cada um ser. A causa formal, a ideia. A causa eficiente, aquele quem vai executar a causa formal sobre a causa material. Quando terminar a execução, você vai ter a causa final, que é o palácio totalmente pronto. Professora Maria Célia, hoje, quando eu cheguei na sala dos professores, eu vi que ela fez um cuscuz. Quando Maria Célia pensou em fazer o cuscuz só dos professores, isso é para ficar com água na boca, hein? E aí vai ter um intervalo, vocês vão lá tomar café. Né? Quando ela decidiu fazer um cuscuz, ela estava sentada lá vendo Fantástico no domingo e falou assim: vou levar cuscuz no próximo sábado. Causa formal, pensou. Hélio é o nome do esposo dela. Vá na rua comprar a causa material do cuscuz. Aí Hélio foi lá, comprou como é que é o nome do negócio lá que eu esqueci? Ou a canjica, né, de milho, sei lá, o munguzá, não sei, o leite de coco, o açúcar e o leite condensado para fazer tudo causa material, tudo para fazer o cuscuz. Aí Hélio chegou com a causa formal, né? Olha aí, o Hélio é uma parte da causa eficiente. Entregou para a Célia. A Célia pegou todo aquele material e começou lá, batuque na cozinha, assim, não quer, por causa de um batuque eu queimei meu pé. Fez o cuscuz e colocou nos potinhos, causa final. Entendeu? Olha aí, no sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Dona Benta e tia Anastácia. Tia Anastácia fazia uns bolos gostosos, não é verdade? Vou fazer um bolo de milho hoje, Dona Benta. Ó, a causa formal, a ideia de fazer o bolo. A causa material, o milho. A causa eficiente, tia Anastácia lá, ó. E a causa final, o bolo pronto. Imagina se eu coloco isso na prova. Vocês conseguem identificar? Causa material, formal, eficiente e final? Tá aí a dica, tá certo? Muito bem, meus queridos. Até daqui a pouco na nossa aula presencial. Um abraço e vamos tirando as dúvidas, tá bom? Vai anotando aí. Tchau, tchau.